Boa noite, queridos irmãos. Quando a gente vai falar de centro espírita, a gente fala sempre na fé raciocinada, não é? Não é fé cega, é fé raciocinada. E falamos também em muito trabalho, porque o lema do espiritismo é que fora da caridade não há salvação, não existe salvação. Aqui nós estamos vendo um mapa do mar Mediterrâneo, que está aqui no centro, né? E aqui a primeira viagem de Paulo de Tarso. Ele foi passando por aqui até que chegou a Roma. E aí a gente faz uma primeira pergunta. Como se prepara o nascimento de um centro espírita? Bom, aqueles que já tiveram a oportunidade de ler a obra de André Luiz, é como se prepara o nascimento de todos nós. Como se prepara a encarnação de qualquer espírito. É feito primeiro no plano espiritual. Depois é feita a parte material aqui na Terra. A gente diz assim, né? Tem gente que esquece até da humildade, que foi recomendada na lição que lida no início, e esquece a humildade, não, é com muito orgulho que eu sou fundador do Centro Espírita, né? E tal. E aí a gente esquece que as bases fundamentais do Centro Espírita foram elaboradas no plano espiritual. E aí a gente precisa lembrar que antes de reencarnar, quando nós estamos fazendo lá o nosso planejamento reencarnatório, ajudados principalmente pelo aquele que futuramente viria a ser o nosso anjo guardião, e por outros espíritos mais evoluídos que nós, nos ajudando, nos aconselhando o que nós deveríamos fazer, o que nós deveríamos planejar para a nossa encarnação. Aí a gente fala, eu acho que se eu for espírita, será bom. O que vocês acham? Os espíritos, muito bem, vai ser espírita, vai ajudar no centro espírita, vai trabalhar, vai frequentar uma casa espírita. E daqui a pouco a gente explica porque que o nome centro espírita evoluiu para casa espírita, não é? Então, essa gestação do centro espírita, podemos assim dizer, ela começa no plano espiritual. E aí os espíritos vão intuindo. Naquele grupo que já tem no seu planejamento reencarnatório, que nada acontece por acaso, Allan Kardec nos disse, né? Que já tinha, falou, olha, esse pessoal combinou que ia se encontrar em Tucuruí, ia fundar um centro espírita. E aí começa a intuir. Alguns fogem, né? Alguns de nós fugimos. Outros não, outros seguem adiante. Na verdade, a gente pegou aqui o conteúdo de um seminário que é dado sobre o livro Orientação Centro Espírita, e a gente fez ele é um seminário que dura umas 8 horas. A gente resumiu aqui para mostrar na palestra pública, bem rapidinho, tá? A origem desse grupo familiar, então, com as primeiras intuições. Como que Jesus, no seu messianato, como ele fez? Ele saiu diretamente às multidões? Não, né? Ele primeiro buscou os seus colaboradores. Escolheu a dedo, literalmente, quem seriam aqueles que iam colaborar com ele. Como ele era o governador, já era o governador na Terra naquela época, ele era um espírito que ele já chegava e reconhecia na pessoa. Esse aí é o que eu preparei. Ele não precisou de pegar a ficha o currículo vitae do Simão Pedro, para saber quem era Simão Pedro. Ele já o conhecia antes de que ele houvera reencarnado. Então ele chegou e convidou. E ele começou primeiro na intimidade. Então, certamente, esse centro espírita também passou por algumas reuniões, essas reuniões íntimas. Reunião na casa de um companheiro, na casa de outro, planejando até que a gente toma coragem. Não, vamos fundar. Aí cria-se uma ata de fundação. Aí vai aquela burocracia, registrar no cartório, aquelas coisas da parte aí jurídica, as coisas de César. Mas primeiro começamos com as coisas de Deus, né? Essa passagem aqui está num dos livros mais lindos da doutrina espírita, que é o livro Jesus no Lar. Então, o culto cristão no lar é a primeira lição.
Se a claridade é a expansão dos raios que a constitui, a fartura começa no grão. Em razão disso, o evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Então, quando Jesus nasceu, ele nasceu, foi colocado lá, o pessoal fala manjedoura, mas manjedoura na verdade é um coxo, né? É um coxo onde os animais comiam. Colocou-se palha ali e tal, ele nasceu naquele lugar, porque já era um censo, né? Não estava cheio as hospedarias, não teve onde eles se hospedarem. E ele sempre buscava, e ele até chamava de minha casa, né? Que Jesus considerava que era a casa dele, a casa dos seus pais em Nazaré e a casa de Pedro em Cafarnaum, né? Que era um dos seus seus apóstolos, né? Então vamos lá. Como nasce o centro espírita? Né? Então a gente falou da gestação do centro espírita, falou como foi que o cristianismo nasceu, que não nasceu nas multidões, nasceu ali, naquele lugar reservado. O centro espírita também é assim. Ele tem que nascer desse espírito de simplicidade. Porque às vezes as pessoas confundem simplicidade com falta de conforto, né? Nós estamos aqui numa cidade relativamente quente, né, gente? Ele está falando, não, nós no centro espírita somos humildes, então a gente não vai colocar ar-condicionado. Não é, isso, a gente não pode confundir, né? Fala, a família é pobre, a gente fala que a família é humilde. Não, não podemos confundir as coisas. O conforto é uma necessidade. E Deus permite que o homem crie os confortos para que ele viva melhor e possa cuidar do que interessa, que é a sua parte espiritual, a parte da sua evolução, do seu progresso, não é? É lógico que nós não precisamos de ter luxo, né? Aí a gente fala, não, então nós vamos fazer o bebedouro aqui e vamos folheá-lo a ouro. Aí isso já é um luxo. Então a gente tem que ter a medida certa das coisas. Então o centro espírita nasce nesse espírito de união, de recolhimento, de simplicidade e de doação total de cada um daqueles que vão fazer parte do começo da fundação do centro espírita. A origem. Aqui nós vamos falar da Casa do Caminho, está registrado lá no livro Paulo e Estevão. Quem não leu ainda, leia. É um romance lindo, maravilhoso, conta a história de Paulo de Tarso, é uma coisa espetacular esse livro, apaixonante. É grosso, mas vale a pena, a gente devora as páginas. As assembleias eram dominadas por ascendentes profundos de amor espiritual. A solidariedade estabelecer-se com fundamentos divinos. E a gente já está começando a responder a proposição lá do início, né? Dos fundamentos do centro espírita. As dores e os júbilos de um pertenciam a todos, princípio da solidariedade. A união de pensamentos em torno de um só objetivo dava ensejo a formosas manifestações de espiritualidade. Então a Casa do Caminho foi o primeiro núcleo cristão que existiu sobre a face da Terra. E assim como o Espiritismo vem hoje e se baseia no fora da caridade não a salvação, como que era a Casa do Caminho? A Casa do Caminho também era para atender aqueles desvalidos do mundo à época. Não só desvalidos materiais, mas desvalidos principalmente do ponto de vista psicológico e espiritual. Eles iam lá para conversar com Pedro, né? Olha que privilégio. Aí, no começo, Pedro e Tiago, e depois chega Paulo, o convertido de Damasco. Não é? Não, é só para suscitar que nós possamos, quem já leu, releia, quem não leu ainda, ler o livro. Lá conta a história do Paulo de Tarso toda direitinho e como que surgiram esses primeiros núcleos do cristianismo. Que ao contrário do que às vezes a gente ouve por aí, que começou, que Simão Pedro foi o primeiro Papa, não foi. Na época de Simão Pedro não existia igreja católica.
Lógico que a Igreja Católica é uma instituição respeitável, é uma religião respeitável, mas ela surgiu bem depois. Então, Pedro não foi papa. Pedro era do cristianismo puro, primitivo, que é o que se procura resgatar nos tempos atuais. Aquela simplicidade primeira, sem culto exterior. Né? Então era assim, né? No princípio, de amor espiritual, solidariedade com fundamentos divinos e a união de pensamentos em torno de um só objetivo. Então, no centro espírita, é assim que nós devemos nos proceder. Ainda aqui das viagens de Paulo, né? Em noites determinadas, havia fenômenos de vozes diretas. É manifestação mediúnica, né? A instituição de Antioquia foi um dos raros centros apostólicos onde semelhantes manifestações chegaram a atingir culminância indefinível. A fraternidade reinante justificava essa concessão do céu. Também está lá no livro Paulo e Estevão. E aí a gente está contando a história, né? Nós estamos no centro espírita e queremos manifestações espirituais espetaculares. Mas nós somos espetaculares. O nosso espírito de união dentro da casa espírita, de amor dentro do nosso coração, chega aos píncaros da evolução espiritual, porque não era toda noite, nem toda semana, em noites determinadas. É uma maneira assim elegante do Emmanuel, poético do Emmanuel dizer, de vez em quando, né? Havia fenômenos de vozes diretas. Olha que espetáculo. Voz direta sem interferência nenhuma do médico, nem o sotaque não pega. Né? Não vai falar 222, igual se fala no Pará, né? Ou igual se fala no Rio de Janeiro. Nem vai falar porta, igual fala em Minas Gerais. Nem isso não pega. É a voz direta. A instituição de Antioquia foi um dos raros centros apostólicos onde isso acontecia. Por quê? Porque dependia do centro, do lugar geográfico. É porque era em Antioquia? Não. Era porque as pessoas que lá estavam, os cristãos primitivos que lá estavam, tinham nos seus corações material espiritual suficiente para isso. Não basta ter a mediunidade. Não basta desenvolvê-la, educá-la. É necessário que haja a pureza do coração. A fraternidade reinante justificava essa concessão do céu. Então esse é o clima que deve dominar na casa espírita. E por isso que a gente deixa de chamar de centro espírita para se chamar casa. Porque casa não é onde mora a família? Então é o clima de irmãos. E não chamar de irmão da boca para fora não, gente. É clima de fraternidade verdadeira, de confiança mútua, de empatia, de simpatia. Esse é o clima. E aí, é só uma palhinha, né? Depois a gente pode até combinar aqui, chama mais umas 2 pessoas, porque um cara só o dia inteiro ninguém suporta, né? E a gente faz um seminário completo detalhando cada item desse. Qual o tamanho ideal de um centro espírita? Pequenininho, médio ou grande? Nós vamos dar os nossos pitacos aqui e depois a gente vai ver a visão de Kardec daqui a pouquinho. Qual que é o ideal? Só para brincar, lá em Brasília, o Gabriel veio de lá agora, lá tem a comunhão espírita. A comunhão espírita lá deve frequentar semanalmente lá umas 8, 10 mil pessoas. Talvez o que nós acabamos de falar antes, né, Maria? Então, qual que é o tamanho ideal? Será que tem? Nós já tivemos a oportunidade de ir algumas vezes num centro espírita que chama Centro Espírita Caritas. Ele fica numa cidadezinha no interior de Minas Gerais, chamada Cachoeira Dourada de Minas. Para vocês terem ideia, o município inteiro tem 3 mil pessoas. Aqui
Em Tucuruí são 105 mil, né? 112 mil. Então é como se fosse 3% do tamanho daqui. Lá tem um centro espírita. Eu vou dizer para vocês. Ele é desse tamanho aqui, ó. Dessa quantidade de banco aqui. A lotação máxima dele é 20 pessoas. Mas tem uma vibração impressionante. Incrível. É um lugar onde a gente se sente assim. A gente chega, é daqueles lugares onde você chega e se lembra do cristianismo primitivo. E isso é muito importante. Né? Então, será que o tamanho interessa muito? Vamos ver. Tamanho do centro espírita. Menos de 10 pessoas ao redor de uma mesa. Que são aqueles núcleos familiares que é o embrião do centro espírita, né? De 10 a 20, um salão multifunções, uma diretoria mínima, só para atender às exigências do mundo, né? A recomendação de Jesus. Quando mostraram a moeda para ele, o que falou? Quem que a imagem está aí? É de César. Então, a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Aí as pessoas pensam sempre em dinheiro porque for a moeda, mas não é. É o respeito às leis humanas, é a parte de contador, a parte jurídica, né? A parte de estabelecer a casa espírita para ela funcionar bem. Né? É a gente ter um livro caixa para saber quanto que a gente recebeu de doação, com o que a gente gastou. Porque senão o Ministério Público nunca vê, mas pode vir e se perguntar. Escuta, da onde que vocês tiram dinheiro para fazer as coisas aqui e tal? Se a gente não tem uma contabilidade mínima estabelecida, podemos ser cobrados, né? Então, uma diretoria mínima. De 50 a 150, salão e salas. Diretoria e coordenações. Vocês reconhecem essa foto? Reconhecemos a foto? Pois é, né? Então, essa casa espírita aqui não é das menores. Ela está nas intermediárias. Pela experiência de vida que nós temos, assim, graças a Deus pelas oportunidades profissionais e mesmo pessoais, que a gente gosta muito de viajar, de conhecer lugares novos, nós já tivemos a oportunidade de conhecer centros espíritas em todos os estados brasileiros. Né? E nós poderíamos dizer para vocês, tranquilamente, né, que mais de 80% das casas espíritas no Brasil são mais ou menos desse tamanho aqui. No Brasil é mais ou menos desse tamanho. A grande maioria das casas espíritas. Tem as menores, tem as maiores, mas é desse tamanho. E aí vem uma outra categoria. Daqui a pouco nós vamos descobrir porque que nós pusemos esse número 400. De 300 a 400. Idem, né? Diretoria e coordenações, salão e sala. Só que os grupos que já não se conhecem mais. E aí já não é mais casa espírita. É um centro espírita. Ou um centro de treinamento. E aí a gente não vai condenar os grandes centros espíritas. Lá em Brasília, que nós citamos o caso da Comunhão Espírita, que talvez tem ela e tem lá em São Paulo a FEESP, lá, talvez sejam os dois maiores centros espíritas do mundo, mas a FEESP nós conhecemos pouco. Da Comunhão Espírita já foram fundadas pelo menos umas 30 ou 40 outras casas espíritas lá no Distrito Federal e em torno. De pessoas que começaram a frequentar a comunhão, porque era mais fácil, era central, tinha muitas pessoas que o iniciante conhecia, que frequentava lá, o acesso é tranquilo. Começou, aí depois, não, mas eu moro em Planaltina. Puxa vida, o dia que eu venho à comunhão espírita, que eu saio daqui 9h30, eu tomo um ônibus, até eu chegar a Planaltina, eu já chego depois das 11 da noite. No outro dia eu tenho que voltar para trabalhar de manhã. E lá no bairro onde eu moro, em Planaltina, que é uma das cidades satélites de Brasília, lá não tem centro espírita. E aí, né? Aí vai gestando uma nova casa espírita e as pessoas se reúnem e fundam outra casa espírita. Mas tem esse problema. Não tem como os grupos se conhecerem. Porque
se nessa casa nós temos um único grupo mediúnico, pode ter 2 ou 3 no máximo, uma casa igual nós dissemos da Comunhão Espírita, lá deve ter mais de 200. Só grupos mediúnicos. E aí como é que... né? Tem jeito. E aí vem a outra questão, né? Se nós pensarmos que íamos simplificar agora e dar a resposta do tamanho, não. Vamos botar mais um complicômetro. Crescer ou multiplicar? Né? Ser uma sementinha de mostarda, um caroço de abacate. Ou várias sementinhas de mamão. Não é? Então, quando chegamos nesse questionamento, nós somos o quê? Somos espíritas. Onde foi definido espírita ou espiritista? Que o Kardec resistiu no princípio, queria que nós nos autodenominássemos espiritistas. Mas aí ele acabou cedendo ainda, quando encarnado, de ser chamado também de espírito. Foi Kardec que definiu. Ele fala lá nos prolegômenos do Livro dos Espíritos. Prolegômenos é a palavra que se usa para quando se funda uma nova ciência, determinar os princípios básicos dessa ciência. E um dos princípios básicos era esse. Nós somos chamados de espiritistas. Então, é a palavra nova que veio aí. Então, sempre nós temos que buscar em Kardec a resposta, porque se nós somos espíritas porque Kardec codificou o espiritismo. E o Espírito de Verdade disse a ele perguntou, e se eu renunciasse à minha missão? Ele falou assim, nós já temos outros preparados para te substituir. Bom, então vamos lá. E aí, qual é a visão de Kardec sobre esse tamanho do centro espírita e a quantidade? Ora, 20 grupos de 15 a 20 pessoas, daí vem o número 400, né? Obterão mais e muito mais farão pela propaganda do que uma assembleia de 300 ou de 400 indivíduos. Está no Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 335. Vejamos bem, por que Kardec colocou isso e por que ele está certo? Por que ele pensava assim? E ele não fez sozinho. Quando ele não recebia as mensagens psicografadas, ele era intuído, né, pelos bons espíritos. Porque existe o princípio da capilaridade. Vamos pegar aqui a nossa cidade, Tucuruí. O que é melhor para Tucuruí? Tem um único centro espírita, onde nós temos frequentando 300 pessoas, ou igual eu hoje, nós temos 3 por enquanto, né? Mas podemos ter mais. 3 casas espíritas, aqui a gente vem 50, 60, lá no início do caminho vai mais 20, 30 na reunião pública, lá no Ceará, às vezes vai 15 pessoas, 10, 12. Qual que é melhor? Distribuída é melhor. Se capilariza, chega mais próximo das pessoas. As pessoas tomam intimidade conosco mais rapidamente. É isso que precisa. Imaginemos o Paulo de Tarso, e recém-convertido ao cristianismo, né? Convertido de Damasco, era o antigo Saulo, passou a virar Paulo lá na estrada de Damasco. Ele conhecia muito pouco do Cristo, porque antes ele era perseguidor do Cristo. E ele chega lá na casa do caminho, 400 pessoas. Será que Pedro e Tiago iam ter tempo para chegar e trabalhar ele, para que ele fosse o grande divulgador do cristianismo na sede? Não dava. Tinha que ser um núcleo pequeno, menor, né? Então, essa é a visão essa é a visão de Kardec. Que é melhor ter 20 grupos de 20 do que um só de 400. Mas, em momento algum aqui, ele condena. Ele está falando, muito mais farão pela propaganda, pela difusão do Espiritismo. Mas sigamos, senão não dá tempo. E aí, continua a dúvida, crescer ou multiplicar? Aí a gente pensa nesse mundo atual, onde tantas bocas, tantos bilhões de bocas existem para ser alimentado, né? Acreditamos que a agricultura seja o melhor exemplo para nós, né? Hoje em dia, o que acontece?
Nós não podemos aumentar muito o tamanho das coisas. Imaginemos uma espiga de milho daquele tamanho. Que tamanho que vai ter cada grão de milho? A gente não consegue comer. Não é verdade? Então, o melhor é ter a multiplicação. É você ter uma plantação. Hoje em dia é bonito ver o milharal, né? Aquela, assim, ó, 20 centímetros um pé de milho do outro, assim, e as espigas. Eles ficam tudo da mesma altura, né? Porque se corrige o solo com fertilizante e tal. Então, é isso. O centro espírita também, talvez o melhor seja multiplicar. A visão de Kardec. Continuamos aqui. A bandeira que desfraldamos bem alto é do espiritismo cristão e humanitário, em torno da qual já temos a aventura de ver, no século XIX, Kardec ainda estava encarnado, em todas as partes do globo, congregados tantos homens, por compreenderem que aí é que está a âncora de salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma era nova para a humanidade. Também está no livro dos Médiuns, no item 350. Aí, vamos pensar bem. Essa era nova, a qual Kardec se refere, ela está muito bem explicitada no livro dos Espíritos. Normalmente a gente se lembra da questão número 1 do livro dos Espíritos, não é isso? O que é Deus? E a gente se esquece da questão número 1019. O que é a questão 1019? Ela está falando do mundo de regeneração, desse mundo novo que vem aí, que era uma preocupação de Kardec de mais de 150 anos atrás. E Kardec não pensava só na França, né, na Europa, ele pensava no mundo inteiro. Mesmo porque os fenômenos mediúnicos, naquela época, explodiram primeiro em Hydesville, nos Estados Unidos, com as irmãs Fox. Depois que surgiram as mesas girantes na Europa. Né? E Kardec, já no comecinho, ele já se correspondia com o Brasil. E com Cuba também, né? Na época, o José Martí, que foi o libertador de Cuba do domínio espanhol, né? Ele era espírita. Então, as historinhas. E ele começou a corresponder com o Brasil também, né? Nessa época. Existem as cartas de Kardec. Me esqueci o nome do instituto. Lá em São Paulo tem um instituto que tem em seu museu lá essas cartas antigas de Kardec. Dessas correspondências que foram trocadas, principalmente, parece que o Canuto de Abreu. Bom, então, é o sinal de uma nova era para a humanidade. E a bandeira é do espiritismo cristão e humanitário. Essa é a bandeira do espiritismo. Cristão por quê? Porque nós acreditamos no Evangelho de Jesus. Humanitário por quê? Porque o nosso lema é fora da caridade, não é salvação. O que mais existe de tão humanitário quanto a caridade, o benefício do nosso semelhante? Quanto o amor em ação, porque a caridade é o amor em ação, é aquele amor que se dirige ao outro, é um amor que sai de mim em direção ao meu próximo, seja caridade material ou espiritual. Vamos lá. Continuando a visão de Kardec. Convidamos, pois, todas as sociedades espíritas, ele estava falando lá no século XIX, a colaborar nessa grande obra, que é a obra de regeneração da humanidade. Que de um extremo ao outro do mundo, elas se estendam fraternalmente as mãos e eis que terão colhido o mal em inextricáveis malhas. Porque mesmo nós espíritas pensamos que não é privilégio da doutrina espírita pensar nesse mundo novo, nesse mundo de regeneração. Mas as pessoas pensam que Jesus vai vir de novo na Terra, né? E aqui assim vai se incorporar, ou se materializar, ou reencarnar, vir aqui de novo para instituir esse mundo novo. E a gente se esquece que o mundo novo vai surgir quando? Quando o mal começar a desaparecer do nosso coração e o bem começar a prevalecer. Aí é que nós vamos ter um mundo de regeneração. Está aqui, ó. Nesse momento que o mal começa a predominar,
que o bem comece a predominar, o mal estará aprisionado em inextricáveis maias. Está colocado pelo Allan Kardec. Né? Então, esses dizeres do Kardec são mais atuais para hoje do que foram lá no século XIX. Linguagem atualíssima, né? Também está aí, né, no item 350 do Livro dos Médiuns. E isso aqui é o princípio do movimento espírita. O que é o movimento espírita? Aqui no começo da reunião aconteceu. Não aconteceu o anúncio de que vai ter um evento que vai ser promovido pela Seara Espírita Cristã, que é o outro centro espírita que nós temos aqui lá no Santa Mônica? Sim, vai ser promovido lá um almoço beneficente para que os recursos angariados fiquem em benefício do centro espírita. Mas por que essa casa aqui está fazendo propaganda da outra? Esse é o princípio da união. Isso é movimento espírita. O movimento espírita não tem nada de complicado. Complicado é o ser humano. O cristianismo e o espiritismo são simples, totalmente lógicos e descomplicados. Nós é que somos complicadinhos. Aí a gente julga por si mesmo. Nós é que complicamos as coisas. Assim como na Semana Espírita também, foi tão bonito, né? Nós fomos em todas as casas espíritas, depois fomos no shopping, né? Pessoas que nem conheciam foram lá assistir o teatro, aquele teatro dançado lá e tal. Então, é isso que deve ser feito. E aí, vejamos bem, nós estamos falando do centro espírita, dos seus objetivos e fundamentos, mas o centro espírita é feito de quê? É feito dos espíritas, ou espiritistas, né? Dos complicadinhos que somos nós, né? E aí, Erasto, né, que era o anjo da guarda do médium, lá em 1863, essa mensagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos deu a missão dos espíritos aqui. E depois levai a palavra divina. É o Evangelho de Jesus. Aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Que é o que disse a lição inicial que foi lida aqui. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera, arai. Então, como Emmanuel nos diz, nós não estamos na terra numa estação de férias. Nós estamos aqui para trabalhar e não é só nosso trabalho profissional. Nós temos as nossas 7, 8, 9 horas diárias de descanso. Essa é a nossa hora de descanso. O resto do tempo é para trabalhar. Porque se bonzinhos fôssemos, se espíritos evoluídos fôssemos, nós não estaríamos reencarnando num mundo de expiação e provas. Normalmente a gente não fala muito de expiação e provas, nós falamos de provas e expiações, mas é de expiação e provas. Que está colocado no livro dos Espíritos, está colocado no Evangelho. Por quê? Porque nós ainda estamos muito mais espiando coisas erradas que nós fizemos no passado do que propriamente preparados para provar que nós já estamos mais ou menos, já estamos ficando bonzinhos. Não tenhamos dúvidas. Salvo as raras exceções dos missionários que vêm aqui nos ajudar a empurrar, nos puxar para frente, como um Chico Xavier, como o Divaldo, como foi Allan Kardec, a maioria esmagadora de nós, 99,99%, estamos aqui espiando alguma coisa, aliás, espiando muita coisa e tentando provar alguma coisinha. É assim que nós estamos no planeta. Não é motivo para a gente ficar triste, acabrunhado, não. É a gente ter esse choque de realidade, ter essa constatação, constatar que assim é, e procurarmos nos melhorar. Um convite que a gente recebe diuturnamente, todas as vezes que a gente vem na casa espírita, é o quê? Reforma íntima. E a gente fica pensando que é complicado. Reforma íntima é reformar a nossa casa mental. O que nós temos pensado?
Que tipo de sentimento que nós temos emitido no dia a dia? Não é só aqui dentro do centro espírita, não. Dentro do centro espírita é fácil. Né? Todos nós temos os pensamentos parecidos, estamos da mesma religião. É lá no mundo lá fora. No trânsito. Não é? O caminhão quase nos pegou, né? Não foi? Nós vindo, o caminhão quase bateu na gente. Eu tive que buzinar para a pessoa para alertá-lo, que senão ia ter uma colisão, né? Então, quer dizer, aí a gente imagina, né? Nós estamos vindo para... Somos responsáveis pela palestra no Centro Espírita. Aí a gente vai descarregar impropérios para a pessoa do caminhão que nos fechou no trânsito. Qual que seria o nosso grau de preparação para chegar aqui? Então, essas pequenas coisas. O cristão não é coisas mirabolantes, não. Nem todos nós vamos ser o Divaldo, que fala para plateias imensas. Nem vamos ser o Chico Xavier, que psicografou 412 livros. Não. Mas nós temos a nossa missão. Nós temos a nossa casa espírita. A nossa família espírita. Que nós combinamos antes de reencarnar. Não adianta ficar olhando para baixo, olhando para cima, de lado. Não, nós combinamos. Não é? E principalmente na cidade como Tucuruí. Tucuruí não é a terra de forasteiros. Aqui não tem gente de quase todos os estados do Brasil. Então. Aí as pessoas, não, foi por um acaso, né? Eu nasci em Patos de Minas, lá em Minas Gerais. Não, foi por acaso que aquele mineirinho foi aparecer aqui. Não. Não foi por um acaso. Não é por um acaso. Não é? Então, estejamos atentos. Aí a gente vai chegar nos objetivos do Centro Espírita. Esses objetivos, eles estão muito bem detalhados nesse livro aqui. Orientação ao Centro Espírita. Os centros espíritas têm por objetivo promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita, atendendo às pessoas que, aqui está o importante, prestemos atenção, buscam esclarecimento. O centro espírita é o hospital, mas antes de tudo ele é escola. Né? Busca esclarecimento, orientação e amparo para seus problemas espirituais, morais e materiais. É um tipo de pessoa que busca esclarecimento, ou busca orientação, amparo. Querem conhecer e estudar a doutrina espírita. Aqui em cima normalmente estão aqueles que vieram pela dor, né? Aqui já é aquele que veio pelo amor. Mas essa aqui a gente sabe que a estatística diz que é pouquinha gente que chega pelo amor. E aqui menos ainda, né? Menos gente chega assim, né? Aqueles que querem trabalhar, colaborar e servir em qualquer área de ação que a prática espírita oferece. Então, esse aqui é o tipo de frequentador de toda a casa espírita que queria receber de uma vez. Mas, normalmente, nós todos chegamos por aqui. Ao Centro Espírita. A primeira vez que eu fui ao Centro Espírita foi com a minha família. Eu tinha cerca de 10 anos de idade, e foi porque o meu irmão mais novo nasceu com problemas. Hoje a gente sabe que o negócio chama autismo. E isso foi há 50 anos atrás, ele acabou de fazer 50 anos agora, dia 31 de agosto. Naquela época eu nem sabia o que era isso. Síndrome de Asperger, não tinha esses negócios. Isso foi descoberto 25, 30 anos depois. Então imaginemos o choque, né? Na época, as pessoas que nasciam com esse problema ficavam escondidas nos porões das casas. Né? Não foi o que aconteceu conosco. Né? Aí minha mãe interrogava, por quê? Aí nós fomos convidados aí ao Centro Espírita. E começamos a entender, né? Com a bênção da reencarnação. Mas essa é uma história que não precisa ser contada por completo, né? Então, a gente também chegou ao Centro Espírita pela dor. E a maioria de nós chega assim. Não é demérito para ninguém. Se nós estamos num mundo de expiações e provas, nada mais natural que a gente venha. A maioria de nós vem assim. Mas tem muita gente que vem também, porque quer conhecer e estudar, e já quer de cara trabalhar. Né? Normalmente a gente entra assim, depois a gente evolui para isso aqui e depois para cá.
Né? Vamos lá. E as atividades que a gente exerce da casa espírita? Bem rapidamente aqui. Normalmente a gente entra na casa espírita por aqui, que é um ambiente mais eclético, democrático da casa espírita, onde todos nós podemos nos encontrar, que é na palestra pública. No estudo sistematizado da doutrina espírita. Qualquer estudo sistematizado. Não tem que só ser a apostila da FEB ou a apostila da União Espírita Paraense. Se nós queremos estudar, pegar o livro dos Espíritos e pegar o Evangelho, como é feito aqui nas quartas-feiras, à noite, e a gente estudar ele do início ao fim, isso também é um estudo sistematizado. Né? Reunião mediúnica, que é uma reunião já mais restrita. A parte de divulgação, que são as mensagens, a própria palestra pública é uma maneira de divulgação. A administração da casa espírita, que às vezes não fica muito claro para nós que somos, quando a gente chega pelas primeiras vezes na casa espírita, mas tem que ter. A área de assistência e promoção social, que é para ajudar na beneficência. Não é a caridade inteira aqui é a parte material da caridade, a beneficência, né? A parte espiritual se faz aqui, né? O atendimento espiritual, aquelas pessoas que chegam em busca de consolo e tudo, precisam ser atendidas. Elas estão com um problema, né? Estudo e educação da mediunidade e outro lugar que é a porta de entrada. Aqui chegam os adultos, né? E aqui embaixo chegam os jovens e as crianças. É a outra porta de entrada, né? A evangelização e as palestras. E a evangelização é importante por quê? Porque o centro espírita não pode desencarnar conosco, que somos os mais velhos. O centro espírita tem que se perpetuar, tem que continuar. E, por intermédio da evangelização infanto-juvenil, é que nós conseguimos formar os novos trabalhadores do espiritismo. E a participação nas atividades de unificação do movimento espírita, que nós não precisamos ser caramujinhos, ficar fechados, igual aquelas lesminhas fechadas dentro da sua conchinha aqui, não. Nós podemos e devemos e temos a obrigação de nos comunicar com as outras casas espíritas, com a União Espírita Paraense, com a Federação Espírita Brasileira, e até mesmo se tivermos a oportunidade com o Conselho Espírita Internacional, e por que não? Pode ser que não chegue um estrangeiro aqui, por exemplo, uma pessoa que mora na Colômbia e venha por um motivo de trabalho, porque o que seja, vem aqui. Ele é um estrangeiro, né? Então isso pode acontecer. Bom, vamos lá. A gente já está partindo já para o final. O centro espírita, o corpo do centro espírita, o que é? Né? Então o cérebro é a direção, é a diretoria da casa. A coluna vertebral é a doutrina espírita. Faltou um U aqui, né? Desculpem. Então, em momento algum, nós podemos fugir de Kardec. Nós fomos assistir o seminário do Cosme Márcio em Altamira, há uns 3 semanas atrás, só sobre Kardec. Foram 3 dias, Kardec. Para a gente ver, a gente estuda há tantos anos e a gente conhece tão pouco do que Kardec nos deixou. Então, a coluna vertebral é a doutrina espírita. Se a gente acha que a doutrina espírita nos satisfaz, nós podemos ir em outro lugar. Né? Mas a coluna vertebral, o que mantém erecta a casa espírita, é a doutrina espírita. O coração são os sentimentos de todos os trabalhadores que aqui estão e dos frequentadores. Sistema nervoso, a comunicação, os estímulos, a energia, né? Aqueles avisos que foram dados aqui no início. Depois vai ter um lanchinho aqui no finalzinho, aí a gente fica conversando assim e tal. A gente falou aqui outro dia da parábola do semeador, que Jesus também fazia isso. Quando terminou o Sermão do Monte, ele também ficou reunido ali com os mais chegados, com os apóstolos e aqueles discípulos mais chegados. Na parábola do semeador também tem uma hora ele falou a parábola, aquela primeira parte da parábola para todo mundo, depois ele parou e foi na intimidade. Né? Aí eles perguntam para ele, por que você fala por parábolas para o povo? Porque eles ainda não têm capacidade de entender. E aí ele reconta a parábola do semeador na intimidade. Então isso é importante, né? A gente terminar e ficar ali naquele grudezinho que termina, quando termina. Isso é comunicação, é estímulo.
Os sistemas são as áreas, os departamentos, que foram aquelas casinhas, aqueles quadros que nós mostramos anteriormente, e os braços e as pernas são a ação e o movimento que cada um de nós fazemos. E aí, como a casa espírita é feita de nós, de todos nós, com a participação de cada um, a gente vai colocar aqui, são duas frases de Jesus. A primeira, ele dá uma apertada na tarraxa. E a segunda, ele dá umas 3 voltas na tarraxa nossa. Não é assim? Para nos ajustar. Apertar o parafuso. A primeira dela está registrada por Mateus, capítulo 22, versículo 39. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, eu vou medir o meu semelhante pelas medidas que eu tenho para comigo mesmo. Né? Já é muito difícil, porque nós somos egoístas, né? Tem que largar o orgulho e o egoísmo de lado. Mas vejamos a próxima, se ela é mais simples. Está registrado por João, capítulo 3, versículo 34. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu vos amei, vocês devem amar-se uns aos outros. E aí a gente pede a referência. Porque Jesus é muito mais evoluído do que nós. E Ele está nos convidando a que nós nos amemos como Ele nos amou. E qual que é o limite disso? Ele doou sua própria encarnação, a sua vida física em nosso favor. É isso, é a esse ponto. Nós estamos preparados para nos doar por inteiro em favor dos nossos semelhantes? Lógico que nos dias atuais nós não temos mais as cruzes de madeira, mas nós temos as cruzes psicológicas, de testes, de tentações e etc. Né? E aí a gente vê que dentre os objetivos e fundamentos do Centro Espírita, que o objetivo do Centro Espírita é evangelizar almas, se nós pudermos dizer em uma única frase, é evangelizar almas, porque é fazer progredir o espírito. Então esse é o objetivo principal do Centro Espírita. Né? E os fundamentos, qual que é o fundamento maior? Jesus deve ser o foco de nossas ações sempre, porque o Espiritismo é uma doutrina cristã. Ele é filosofia, ciência e religião cristã. É isso que é o Espiritismo.